Se você é Bahia, já sabe que aqui é o seu lugar. Fala, torcida tricolor. Fala, meus tricolindos e tricolindas. Como é que vocês estão lidando com essa fase sem jogos do nosso Esporte Clube Bahia? Tá difícil, né? Eu confesso que também estou com saudade de ver o nosso time em campo. Estou até acompanhando os jogos do Mundial de Clubes para matar um pouco a vontade de futebol, mas claro que nada substitui a emoção de ver o Bahia jogando. E olha, quem sabe no próximo Mundial a gente não veja o nosso esquadrão lá, hein? Se você acredita, já deixa aquele like. Hoje a gente vai falar de alguns assuntos importantes. Primeiro, não podia deixar passar em branco o aniversário de uma verdadeira lenda, Evaristo de Macedo. Ontem ele completou mais um ano de vida e, claro, merece todas as homenagens. O cara é simplesmente o treinador mais vitorioso da história recente do Bahia. Foi ele quem comandou o time naquela campanha histórica do título brasileiro de 1988. São 7 títulos e mais de 300 jogos à frente do nosso esquadrão. Parabéns e muito obrigado, mestre! Evaristo não foi só grande como técnico, viu? Como jogador, ele também teve uma carreira gigante, com passagens por clubes como Barcelona e Real Madrid. Isso mesmo, o homem jogou nos 2 gigantes espanhóis. Dá para ter uma noção do tamanho dessa lenda, né? Mas vamos seguir porque tem mais coisa boa para falar. Hoje eu quero destacar algo que merece muito reconhecimento, o investimento que está sendo feito na estrutura e, principalmente, na divisão de base do Bahia. Eu sei que muita gente gosta de apontar os erros, cobrar quando as coisas não vão bem, e eu sou um desses, mas também é fundamental elogiar quando o clube acerta. E nesse caso, a evolução é visível. O diretor da base, Marcelo Teixeira, trouxe informações muito interessantes sobre o que vem acontecendo. Desde que o Bahia virou SAF e passou a fazer parte do Grupo City, tem rolado uma verdadeira transformação. Existe uma linha direta de trabalho entre o setor de saúde e performance de Manchester e o que está sendo desenvolvido aqui em Salvador. Isso quer dizer que o que é feito com os jogadores do Manchester City, na Inglaterra, está sendo replicado aqui no Bahia. E olha que interessante, não é só o time profissional que tem acesso a essa estrutura. A base também está sendo contemplada. A Natália Tencourt, uma das profissionais mais respeitadas no Brasil nessa área de saúde e performance, foi contratada, e junto com Arivan Gomes, outro nome de peso, eles montaram um projeto completo para cuidar dos nossos atletas, desde os mais jovens até os profissionais. O Bahia está investindo forte em tecnologia, equipamentos modernos, tudo com o objetivo de reduzir lesões e melhorar o rendimento dos jogadores. Inclusive, os números mostram que o Bahia é um dos clubes com menos jogadores lesionados, tanto no time principal quanto no sub-20. Isso não é coincidência. É fruto de trabalho sério e muito investimento. O Bahia Vision, por exemplo, é um projeto que cuida de tudo isso: análise de desempenho, prevenção de lesões, monitoramento por drones. Enfim, é um salto de qualidade que poucos clubes no Brasil têm. Essa base estruturada vai ajudar o time a ter cada vez mais atletas preparados para subir ao elenco principal quando for necessário. Afinal, não dá para depender só de contratações, né? A base precisa funcionar e fornecer bons jogadores para manter o clube competitivo. E já que estamos falando de elenco, bora entrar no assunto que muita gente está de olho: mercado da bola. Primeiro, vamos falar de Anderson Talisca. Nos últimos dias surgiu a informação de que o Corinthians fez uma sondagem pelo jogador. O Talisca, que tem 31 anos, está no Fenerbahçe, da Turquia, com contrato até junho de 2026. Isso significa que, a partir de janeiro do ano que vem, ele já pode assinar um pré-contrato com qualquer clube. O próprio Talisca já admitiu que tem conversas com o Bahia, por meio do Cadu Santoro, que é o diretor executivo de futebol do Grupo City. O Flamengo também apareceu na jogada, sondando a situação, até por indicação de jogadores experientes como Alexandre e Danilo, que enxergam no Talisca um reforço de peso. Mas o grande problema é o salário. O Talisca recebe cerca de 3 milhões de reais por mês na Turquia, o que é um valor muito acima da realidade da maioria dos clubes brasileiros. Para vocês terem uma ideia, o Everton Ribeiro,
que hoje é uma das referências do nosso time, recebe algo em torno de R$ 1.800.000 mensais. Mesmo assim, a situação financeira do Bahia hoje permite sonhar com um jogador como Talisca, especialmente com o suporte do Grupo City. Além disso, o Talisca já manifestou publicamente o desejo de voltar ao futebol brasileiro, e o Bahia é, sim, um dos destinos preferenciais, justamente por ser o clube que o revelou. Existe uma expectativa de que o Everton Ribeiro possa renovar o contrato até 2026, mas é claro que, pensando no futuro, o Bahia já está de olho em possíveis substitutos, e o nome do Talisca é tratado com prioridade. Se vai acontecer? Ainda é cedo para cravar, mas as conversas existem e o interesse é real. Agora vamos mudar um pouco o foco e falar de outro nome que está movimentando o mercado, Biel. O atacante que foi revelado no Bahia, atualmente está no Sporting de Portugal, mas a situação dele lá não é das melhores. Ele foi vendido por 6 milhões de euros, com possibilidade de mais 2 milhões em metas, mas até agora não conseguiu se firmar. Foram apenas 111 minutos em campo e, pelo jeito, o Sporting já está decidido a negociá-lo. O Corinthians aparece novamente como interessado. O clube paulista busca um empréstimo com opção de compra, mas o Sporting não quer saber disso. O time português quer uma venda definitiva. Eles são conhecidos por fazer negociações difíceis, gostam de comprar barato e vender caro, então não vão facilitar para o Corinthians. Outros clubes brasileiros como São Paulo, Botafogo, Grêmio e Atlético Mineiro também demonstraram interesse, mas a situação financeira desses clubes pode dificultar qualquer avanço imediato. Enquanto não se define, o Biel está de férias aqui no Brasil e até participou do casamento do Luciano Juba. Paralelamente, ele vem fazendo trabalhos específicos para ganhar massa muscular, se preparando para o que vier pela frente. Caso nenhuma negociação avance, ele deve se reapresentar ao Sporting no início de julho. Essa situação do Biel com o Corinthians é interessante, até porque o Corinthians tem um histórico complicado de atrasos e calotes com outros clubes. O Sporting sabe disso e está se resguardando, exigindo o pagamento à vista. Vamos ver como essa novela vai se desenrolar nas próximas semanas. Olhando para todo esse cenário, dá para perceber como o Bahia tem se movimentado de maneira estratégica, tanto dentro quanto fora de campo. A diretoria entende que para disputar títulos e ser protagonista no futebol brasileiro, não basta só investir em grandes contratações. É preciso estruturar bem o clube, criar uma base sólida, investir em tecnologia, saúde, performance e principalmente, pensar no longo prazo. A chegada de profissionais qualificados, como citados pelo próprio diretor da base, mostra que o clube está se preparando para um novo patamar. Já pensou o orgulho que é para um garoto de 13, 14 anos, saber que ele está treinando dentro de um sistema que é o mesmo usado por jogadores como De Bruyne, Haaland e outros craques do City? Isso motiva, dá confiança e aumenta o nível de exigência interna. E com mais qualidade na formação, as chances de surgirem novos talentos como o próprio Talisca ou outros nomes importantes da história recente do Bahia só aumentam. Enquanto isso, o mercado da bola segue fervendo. Além de Talisca e Biel, o Bahia continua atento a outras oportunidades. Não dá para esquecer que a temporada ainda está em andamento e que a janela de transferências vai abrir em breve. A diretoria sabe que o elenco precisa de reforços pontuais, principalmente em algumas posições onde o time ainda carece de mais opções. Sobre o Biel, a situação é delicada. Por mais que o Corinthians esteja interessado, a postura do Sporting é muito clara, eles querem vender. Não tem conversa de empréstimo simples, o objetivo do clube português é fazer caixa, recuperar o investimento feito e liberar o jogador de forma definitiva. E cá entre nós, o Sporting não costuma ceder fácil nas negociações. Eles são conhecidos por serem duros na hora de vender. O Corinthians, com os problemas financeiros que já são de conhecimento público, pode até querer o jogador, mas vai precisar abrir os cofres ou buscar alternativas criativas para fechar esse negócio. Outra questão importante é que o Biel também precisa decidir o que é melhor para a carreira dele neste momento. Ficar na Europa sem espaço, apenas treinando e sem jogar, não é o ideal para nenhum atleta, principalmente um jovem com potencial. Uma volta ao Brasil pode ser interessante, mas o clube certo também faz toda a diferença.
O Bahia, por exemplo, hoje tem uma estrutura que pode recuperar o futebol de jogadores em baixa, como já vimos acontecer com outros atletas recentemente. Enquanto as definições não acontecem, o Bahia segue o seu planejamento. O torcedor pode ter certeza de que os bastidores estão movimentados. A diretoria tem trabalhado em várias frentes: negociação com jogadores, acompanhamento das situações de mercado, investimentos em estrutura, além de manter o foco no desempenho esportivo quando a bola voltar a rolar. E falando em desempenho, o torcedor também está na expectativa para ver como o time vai voltar após essa pausa. Esse período sem jogos está sendo fundamental para a recuperação física de alguns atletas, para a comissão técnica fazer ajustes táticos e, claro, para a diretoria avançar nas negociações. O momento é de paciência, mas também de muita expectativa. Sobre a possibilidade de Talisca vestir novamente a camisa do Bahia, é importante que a torcida entenda que negociações desse tamanho são sempre complexas. Não é só questão de querer. Existe toda uma engenharia financeira, ajustes contratuais, conversas com empresários e, claro, o desejo do próprio jogador. Mas o que dá para dizer com segurança é que o Bahia está se posicionando como um clube que pode, sim, disputar jogadores de alto nível no mercado. Outra coisa que não podemos esquecer é que o ambiente dentro do clube está muito mais profissional. O fato de hoje o Bahia ter menos lesões no elenco, de conseguir reverter situações de jogadores que estavam mal tecnicamente e voltaram a jogar bem, tudo isso é reflexo desse novo modelo de gestão. Não existe mais espaço para amadorismo. O Bahia hoje é um clube moderno, bem estruturado e que pensa grande. E olha, não é só a estrutura física que mudou, não. A mentalidade dentro do CT também é outra. Jogador que chega hoje ao Bahia sabe que vai encontrar um ambiente de alto rendimento. Tem acompanhamento individualizado, tecnologia de última geração, preparação física personalizada e, principalmente, um planejamento de carreira que integra a base com o profissional. Essa filosofia também é importante para que mais talentos da base possam ter oportunidades no time principal. O torcedor pode esperar que nos próximos anos a gente vai ver cada vez mais jovens formados em casa ganhando espaço, justamente porque o clube está criando as condições ideais para isso acontecer. E nesse contexto, a possível chegada do Talisca se encaixa perfeitamente. Ele pode ser esse elo entre o passado e o futuro do Bahia. Um cara que conhece a história do clube, que foi formado na base e que pode agora, já mais experiente, ser uma referência dentro e fora de campo. Além de agregar qualidade técnica, seria um líder para essa nova geração de jogadores que está surgindo. Mas enquanto o futuro de Talisca e Biel não se define, o Bahia segue trabalhando em silêncio, fazendo o que tem que ser feito nos bastidores. O torcedor pode até ficar ansioso, mas é importante lembrar que, em comparação com o passado recente, o clube deu um salto gigantesco de organização. Claro que sempre vamos querer mais. Queremos ver o Bahia brigando lá em cima, queremos ver o time disputando títulos, jogando Libertadores, chegando forte nas competições nacionais. Mas o caminho está sendo construído. E parte desse processo passa por essas conversas, por essas especulações de mercado e, principalmente, por um trabalho sério e bem feito. Então é isso, galera. Vamos continuar de olho em tudo o que está acontecendo. Vamos seguir acompanhando cada movimentação, cada informação que surgir, porque o nosso Bahia está se mexendo. Seja com possíveis reforços de peso, seja com o fortalecimento da base, seja com o avanço da infraestrutura, o importante é que o clube não para. E a gente, claro, vai seguir aqui trazendo tudo para vocês, sempre com aquela resenha que só a torcida tricolor entende. Gostou da informação? Deixe seu like, compartilhe com os amigos e comente sua opinião sobre o que está rolando no esporte. Quer saber mais sobre seu time favorito? Continue acompanhando o Nordeste Sport News. Nos bastidores do futebol mundial, um rumor tem ganhado força e movimentado o cenário esportivo. Carlo Ancelotti, atual técnico da seleção brasileira, teria feito elogios públicos ao Bahia, clube brasileiro que recentemente repercutiu em âmbito mundial. A notícia, que circula com intensidade entre torcedores e especialistas, alimenta a possibilidade de uma maior valorização do futebol nordestino, especialmente após a projeção internacional que o Bahia alcançou em recentes competições. Ancelotti,
conhecido por sua experiência e sucesso em clubes europeus de ponta, parece ter sido surpreendido pelo estilo de jogo apresentado pelo Bahia, um time que historicamente não recebe tanta atenção na mídia global como os grandes do eixo sudeste. A declaração do treinador italiano, que segundo fontes próximas à comissão técnica da seleção brasileira elogiou a organização tática, a garra dos jogadores e a paixão da torcida, acabou repercutindo de forma intensa nas redes sociais e em veículos esportivos ao redor do mundo. A possível repercussão internacional do Bahia, impulsionada por Ancelotti, pode abrir portas não apenas para o clube, mas para toda uma região tradicionalmente menos destacada no cenário do futebol brasileiro. A fala do técnico, que ainda não foi confirmada oficialmente em entrevistas formais, teria sido feita em conversas reservadas durante eventos ligados à seleção, mas acabou vazando e tomando proporções inesperadas. A ideia de que um gigante do futebol europeu, e agora da seleção canarinha, veja com bons olhos o Bahia, acende um burburinho em torno da equipe baiana, levantando especulações sobre futuras convocações e até mesmo olhares mais atentos do mercado internacional para seus talentos. Além disso, o comentário de Ancelotti reacende o debate sobre a valorização dos clubes do Nordeste e a importância de reconhecer o futebol fora do eixo tradicionalmente dominante do país. Se confirmado, esse reconhecimento poderia transformar o Bahia em um verdadeiro celeiro de atletas observados globalmente, aumentando as chances de negócios e parcerias internacionais. O cenário desenhado pelos rumores mostra que o clube pode estar prestes a ganhar um novo protagonismo, muito além do que se imaginava há poucos meses. A expectativa cresce entre os torcedores e a imprensa esportiva, que aguardam por mais detalhes ou confirmações oficiais. Por enquanto, o que se tem é a especulação de que Ancelotti, além de treinador da seleção brasileira, tornou-se um entusiasta inesperado do Bahia, gerando um burburinho que promete sacudir o futebol nacional e internacional nos próximos meses. Resta saber se esse afago do técnico italiano vai se traduzir em ações concretas, mas a simples possibilidade já é suficiente para colocar o Bahia sob os holofotes do futebol mundial. Obrigado por assistir ao Nordeste Sport News. Se você quer estar sempre atualizado sobre o que acontece no futebol do Nordeste, inscreva-se no canal e junte-se à nossa torcida. Até a próxima, e que venham mais vitórias para os nossos times!